A história inicia com um esquadrão de cavaleiros encarando um golem de pedra gigantesco numa batalha brutal que já deixa uma coisa bem clara desde o início. Aqui, tudo depende de estratégia. Cada membro do grupo tem um papel definido com precisão cirúrgica, se movendo em sincronia perfeita, como se fossem um único organismo. É nesse momento que o protagonista da história, Rude, entra em cena como o defensor principal do time. O papel dele é inconfundível e inabalável: absorver dano, segurar o fronte e proteger todos que estão atrás dele. É quase como se ele tivesse nascido exatamente para isso. Mesmo diante do poder esmagador do Golem, Rude avança sem hesitar e leva uma pancada devastadora no lugar de uma das aliadas. Só que esse único gesto cria a abertura perfeita para ela soltar um contra-ataque poderoso que vai direto no monstro. Fica claro ali que o papel de defensor não tem muito prestígio entre os aventureiros, mesmo sendo absolutamente indispensável em combate. Do outro lado, no dia seguinte, Rude acorda num estado mentalmente instável. Os pensamentos dele vagam em devaneios vívidos sobre uma garota que parece ser a irmã dele. Só que essa condição estranha não dura muito, porque Nin aparece e interrompe tudo, pedindo para ele se recompor depois de notar o comportamento esquisito que já tinha chamado a atenção de todo mundo dentro da guilda dos aventureiros. Quando Nin percebe que os pensamentos dele giram todos em torno da irmã, ela sugere sutilmente que o que ele realmente precisa é experimentar o amor. Rude, porém, não demonstra o menor interesse. Sua posição é firme e inabalável. Ele não tem nenhuma intenção de entrar em qualquer relacionamento, porque acredita que ninguém nesse mundo poderia superar a beleza da irmã aos olhos dele. A conversa então toma um tom mais sério quando Rude revela que sua irmã está sofrendo de uma doença grave. O objetivo máximo da vida dele é alcançar o maior tesouro escondido nas profundezas da dungeon. Um artefato lendário com o poder de realizar qualquer desejo. Por outro lado, Rude e Nin começam a discutir a batalha do dia anterior. Tinha algo inegavelmente estranho no que aconteceu. Mesmo depois de aguentar todos aqueles ataques, ainda tinha alguma coisa antinatural que ainda não tinha sido totalmente compreendida. Apesar de Rude ter bloqueado todos os golpes do monstro, a armadura dele foi completamente destruída. Isso não era novidade. A armadura dele sempre quebrava quando ele entrava numa dungeon. Mesmo assim, ele pediu desculpas pra Nin, sabendo que ela era curandeira e que isso pesava muito pra ela em cada batalha. Nin ficou tranquila e garantiu que não era problema nenhum. Por causa dele, o time tinha sobrevivido inúmeras vezes. A força de Rude vinha de um estilo único baseado em absorção e resistência no nível 9.999, o máximo que um aventureiro podia alcançar. Essa calmaria não durou. Um aventureiro famoso chamado Amon apareceu, conhecido por conquistar várias dungeons, acompanhado de Lilia e Lily. Desde o primeiro segundo, a arrogância dele estava evidente quando ele anunciou que tinha trazido novos recrutas para se juntar ao time. Nin ficou confusa, já que o time tinha chegado a 7 membros, e a dungeon só permitia 6. Sem hesitar, Amon tomou uma decisão chocante. Ele expulsou Rude, chamando ele de um peso morto. Nin tentou defendê-lo dizendo que ele tinha absorvido todos os ataques, mas Amon o culpou grosseiramente, alegando que quase morreram por causa dele. Argumentou que os novatos eram mais rápidos e eficientes, capazes de atacar e defender ao mesmo tempo, diferente de Rude, que só aguentava dano. Rude acalmou Nin, pediu para ela não se preocupar e foi embora em silêncio. Mas Amon foi além, afirmando que o time nunca ganhou nada por causa de Rude, e ainda tomou a espada dele. Nesse momento, as gêmeas Lilia e Lily ficaram ao lado de Rude, demonstrando confiança e apoio. Nin parecia perturbada, claramente não querendo que ele fosse embora, e dava para perceber que ela tinha sentimentos escondidos por ele. Rude ficou sereno, disse que elas se encontrariam de novo e decidiu voltar à vila para cuidar da irmã. Em outro lugar, Rude sentou perto de uma nascente, perdido em seus pensamentos, se sentindo inútil. As palavras de Amon o afetaram profundamente, fazendo-o se questionar se o problema era nunca ter aprendido novas habilidades. Enquanto pensava nisso, ele ouviu pessoas discutindo uma missão de proteção e se aproximou. O destino delas era Keras, bem longe da sua vila. Ele se ofereceu para participar sem pagamento, mas ficou tenso quando perguntaram sobre a sua patente. Ele era patente F, a mais baixa, já que passou a maior parte do tempo dentro de dungeons. Porém, uma garota o reconheceu do time anterior e o aceitou imediatamente. O grupo então partiu sob a supervisão de um líder. Nos dias seguintes, eles viajaram, montaram acampamentos e derrotaram monstros pelo caminho. Numa noite, uma névoa estranha se espalhou pela região. O líder perguntou a Rude se deviam parar, mas Rude sentiu o perigo e sugeriu continuar, alertando que parar poderia levar a uma emboscada. Momentos depois, mandou que parassem as carruagens imediatamente porque sentiu algo se aproximando. Então, enquanto Rude ia explorar a área, uma garota chamada Luna surgiu do nada. Ela estava ferida, fraca e visivelmente aterrorizada com ele. Naquele momento, Rude notou algo incomum, um cristal mágico incrustado no peito dela. Antes que ele pudesse processar tudo aquilo, tudo foi abruptamente interrompido. Do nada, uma serpente colossal apareceu diante deles. O time ficou em choque, mas Rude, como o verdadeiro defensor que era,
reagiu na hora, usando uma habilidade de provocação para atrair a atenção do monstro. A serpente soltou um bafo ácido devastador, mas Rude foi de frente, bloqueando tudo com o escudo com a maestria de quem já passou por isso 1000 vezes. Rude tomou o controle da batalha, forçando o monstro a focar completamente nele e dando ao resto do grupo a chance de atacar. Nesse momento, ele levou uma pancada forte e entrou num estado de foco profundo. Na mente dele, viu a irmã mais nova chorando, e percebeu que recuar não era uma opção. Falhar significava perder as pessoas que queria proteger. Apesar do cansaço, ele se levantou de novo e disse ao time que continuaria carregando todo o peso sozinho, deixando a tarefa de derrotar o monstro para eles enquanto absorvia todos os golpes que viessem. Por outro lado, a serpente avançou de novo, mas Rude encarou tudo sem piscar, bloqueando cada golpe envenenado com a habilidade de um defensor no seu limite absoluto. A resistência dele criou a abertura perfeita para os aventureiros lançarem um ataque em massa. A força da serpente começou a enfraquecer, e com raiva, ela soltou seu ataque mais poderoso direto em Rude. Ele ficou firme, absorvendo o impacto completo para o time conseguir dar o golpe final. E assim, eles conseguiram derrotar um monstro de nível chefe bem no fundo da floresta. Uma façanha que deixou todo mundo boquiaberto. Depois da batalha, o time elogiou Rude, reconhecendo que a vitória só foi possível por causa dele. Mas com uma humildade gritante, ele atribuiu o sucesso ao trabalho em equipe, dizendo que cada membro cumpriu seu papel perfeitamente. Depois pediu para juntarem o loot e se prepararem enquanto ele ia verificar como Luna estava. Quando chegou até ela, a encontrou bem e começou a conversar. Perguntou se ela tinha um destino ou um lugar seguro para ir, mas ela parecia perdida. Então, ele se ofereceu para levá-la para morar com ele e a irmã. Logo depois, o supervisor da missão chegou e deu um vestido de presente para Luna, já que as roupas dela estavam completamente destruídas. Em outro lugar, enquanto Luna se trocava, alguns homens começaram a discutir sobre ela, concluindo que ela poderia ser uma Omnicol, um ser artificial parecido com humano e possivelmente uma fugitiva. Rude ignorou as especulações e declarou firmemente que a levaria com ele independente do que ela fosse, especialmente porque ela não usava nenhuma coleira de escravo. Luna ouviu tudo de trás dos arbustos, e a expressão dela se encheu de uma felicidade quieta. No dia seguinte, eles chegaram a uma encruzilhada onde o caminho se dividia. Rude organizou o grupo, mas alguns tentaram convencê-lo a ficar. Mesmo assim, ele manteve o foco no seu objetivo: alcançar o maior tesouro dentro da dungeon. Nesse momento, alguns sugeriram que o tesouro poderia até ser capaz de criar seres artificiais como Luna. Mesmo falando de um jeito inapropriado, Rude percebeu imediatamente o desconforto dela. Interveio e encerrou a discussão, declarando que era hora de partir. Depois disso, se despediram, e Rude continuou a jornada com Luna. Eles atravessaram um vasto prado que parecia uma cena pacífica, quase romântica. Durante esse tempo se apresentaram de verdade, e Luna parecia genuinamente feliz, grata por finalmente ter encontrado alguém gentil que se importava com ela. A calmaria não durou muito. Naquela noite, enquanto comiam, uma alcateia de lobos emergiu da escuridão e atacou o acampamento de repente. Antes que Rude pudesse reagir, Luna sacou uma faca pequena e, em questão de segundos, eliminou a alcateia inteira em silêncio. Rude simplesmente observou, conectando os pontos. Ficou claro que Luna era uma Omnicol do tipo combate, criada ilegalmente. Ele sabia que as regras exigiam eliminar esse tipo de ser, mas o olhar inocente dela o lembrava da irmã, e ele nem conseguia pensar em machucá-la. Percebendo o silêncio dele, Luna admitiu que possuía um vasto conhecimento de magia, mas era fraca no combate direto, e foi por isso que não conseguiu derrotar a serpente antes. Então, ela demonstrou suas habilidades e deixou Rude espantado. Ela possuía uma habilidade rara chamada Identificar, que permitia ler os atributos e habilidades de qualquer pessoa. Rude pediu para ela examinar o próprio status para ver se havia algo escondido, e de fato, algo completamente inesperado apareceu. Junto com a habilidade de provocação, Rude possuía uma habilidade passiva chamada Corpo Saudável, que lhe concedia imunidade total a efeitos de estado, enquanto potencializava muito a cura e a resistência física dele. Ele estava ciente dessas habilidades, mas ainda havia 3 outras habilidades completamente desconhecidas para ele. Luna revelou que uma delas se chamava Conversão Vital, uma habilidade poderosa que transforma a durabilidade perdida da armadura em poder ofensivo crescente. Isso explicava por que, quanto mais a armadura era danificada, mais alto ficava o ataque físico dele durante as batalhas. Quanto à habilidade final, Escudo Sacrificial, ela permitia que ele absorvesse o dano no lugar dos aliados, ao mesmo tempo que aumentava o poder de ataque toda vez que era atingido, protegendo o time inteiro. Rude ficou profundamente emocionado, agradecendo a Luna por finalmente revelar o verdadeiro mecanismo por trás da força dele. Depois disso, após horas de viagem, eles chegaram à vila de Avância, terra natal de Rude, onde uma atmosfera rural tranquila preenchia tudo ao redor. Em outro lugar, ele foi recebido com carinho por Marin num abraço, acompanhada de Filha. Elas explicaram que tinham saído para fazer compras de rotina, e Filha acrescentou que estava cuidando da irmã dele.
o que deixou Rude aliviado, sabendo que os moradores a apoiavam na ausência dele. Rude explicou a situação de Luna e todos a receberam com entusiasmo como uma nova integrante. Philly se apresentou timidamente no início, mas rapidamente ficou à vontade, fazendo Luna se sentir genuinamente aceita. Logo depois, Rude entrou em casa recebido pelo aroma da comida favorita dele. Lá estava Manícia, sua irmã mais nova, que tinha preparado tudo o que ele amava. Falando nisso, Manícia queria preparar um banquete completo, mas Rude, consciente da condição frágil dela, interveio para ajudar. Luna notou algo incomum. O cabelo de Manícia se movia sozinho. Rude explicou que era um reflexo do estado emocional dela. Manícia também disse que tinha esperado o retorno dele, razão pela qual preparou a refeição com antecedência, deixando-o surpreso. Durante a refeição, a atmosfera ficou levemente tensa, porque ficou claro que Luna não sabia usar talheres. Ela pediu desculpas em lágrimas, explicando que raramente os usara antes. Porém, Rude e Manícia a tranquilizaram imediatamente, e Manícia se ofereceu para ensiná-la. Por outro lado, nos dias seguintes, focaram em ensinar a ela o básico da vida humana. Ela aprendia numa velocidade assombrosa, dominando eventualmente a culinária e preparando refeições no mesmo nível de Manícia, revelando uma capacidade de aprendizado verdadeiramente excepcional. Com as coisas melhorando, Manícia decidiu que era hora de Luna explorar a vila. Rude concordou, mas Luna parecia nervosa com o que estava por vir. Na hora de trocar de roupa, Manícia tentou ajudar Luna, mas ela se recusou firmemente a deixar alguém ver o cristal incrustado no peito. Depois disso, Rude explicou que Avância era uma vila simples, sem igreja nem guilda de aventureiros, e que a economia dependia de artesanatos como ferraria e boutiques. Então foram até a oficina do ferreiro, onde encontraram Amon, o pai de Marin. Ele os recebeu com alegria e começou a brincar com Rude sobre ter netos com a filha dele. Rude rapidamente desviou da situação constrangedora, apresentou Luna e pediu uma espada nova. Amon concordou, enquanto Rude levou Luna para passear pelos campos. Em outro lugar, ele explicou que aquelas plantas poderiam se transformar em monstros a qualquer momento. Durante o passeio, algumas crianças se aproximaram e zombaram dele, perguntando se Luna era a companheira dele e dizendo sarcasticamente que ele ficaria solteiro porque era obcecado com a irmã. Nesse momento, Joig, a farmacêutica da vila, apareceu e repreendeu as crianças com dureza. Isso ativou uma memória dolorosa em Luna do passado dela como escrava. Mas ela logo percebeu a bondade de Joig, que tratava todos como seus próprios filhos. Por outro lado, Rude agradeceu a Joig por sempre fornecer o remédio de Manícia, mas ela admitiu que não conseguia curá-la completamente. Depois convidou Luna para ajudá-la a colher frutas. Depois disso, no caminho de volta, Rude pediu desculpas pelo comportamento dos moradores, explicando que a beleza dela sempre chamaria a atenção. Isso criou um momento silencioso entre eles, antes de ele sugerir que ela experimentasse as frutas. Luna ficou maravilhada com o gosto e expressou sua felicidade com a gentileza de todos, até desejando viver na vila para sempre. De repente, ela pegou a mão de Rude e colocou no peito dela, revelando que o cristal dentro dela foi projetado para torná-la uma combatente, e que ela não era uma humana comum. Falando nisso, ela confessou que tinha sido criada na nação de Broncol, e então desabou em lágrimas, com medo de que ele a abandonasse depois de saber que ela era uma Omnicol. Admitiu que não conseguia mais esconder, especialmente porque ele sempre havia sido gentil com ela. Porém, Rude calmo disse que sabia a verdade desde o início, desde que viu o cristal, e que escolheu ajudá-la porque entendia o sofrimento, assim como ele e a irmã. O olhar triste dela o lembrava de Manícia. Ele a garantiu que não havia lei impedindo Omnicols de viver como humanos e que os dois trilhavam o mesmo caminho, cada um perseguindo um objetivo incerto. Depois disso, Luna decidiu ficar ao lado dele como uma irmã. Quando voltaram, ela contou a verdade para Manícia, só para se surpreender ao descobrir que ela já sabia. As duas se abraçaram e comemoraram o início de um novo laço. Por outro lado, no dia seguinte, Rude trabalhou com o time para limpar uma casa grande. Manícia chegou com bebidas, chamando a atenção de todos com sua beleza e inocência. Até o próprio Rude. Philly notou a atenção constante dele perto da irmã, enquanto Manícia gentilmente pediu para ele relaxar, garantindo que não queria se tornar um fardo. A conversa foi interrompida quando alguém sugeriu uma sessão de treino para manter o nível. Rude concordou e pediu a Philly para ser sua primeira oponente num duelo individual. No campo de treinamento de Avância, a luta começou instantaneamente, e Rude rapidamente percebeu que Philly não estava segurando. A força física dela havia claramente melhorado em relação às sessões anteriores. Durante a luta, a atenção de Rude vacilou por um breve momento quando olhou na direção de Manícia e Luna. Philly aproveitou a abertura e acertou um golpe poderoso. Porém, Rude não era mais apenas um defensor. Ativando a nova habilidade, ele desferiu um único golpe decisivo que derrubou Philly e encerrou o duelo. Todos ficaram boquiabertos. O defensor tinha se tornado capaz de atacar também. Rude parabenizou Philly e explicou como a habilidade funcionava, aumentando a admiração de todos pela força dele. Ele percebeu que não precisava mais depender apenas da defesa, mas podia agora combinar ataque e defesa. Quando convidou os outros a desafiá-lo, todos hesitaram, enquanto Manícia e Luna o observavam com clara admiração. Por outro lado,
A atmosfera tranquila não durou muito. Naquela noite, Manícia acordou de um pesadelo sobre o passado deles, lembrando como tinham ficado sozinhos e como Rude carregou toda a responsabilidade ainda sendo criança. A dúvida começou a crescer dentro dela. Ele teria sido mais feliz se ela nunca tivesse existido? No dia seguinte, ela encontrou Rude na cozinha e tentou ajudá-lo, mas insistiu em fazer tudo sozinha. Mais tarde, Luna se juntou a eles, pediu desculpas por estar atrasada e perguntou como tinham adquirido tantas habilidades. Rude explicou que tinham recebido uma educação sólida com o apoio de certos nobres, o que lhes permitiu entrar na Academia de Cavaleiros. Porém, enquanto falava, Manícia mergulhou de volta nos próprios pensamentos, relembrando os rumores da escola que diminuíam Rude por causa dela. Durante esse tempo, Rude mencionou que planejava ir à cidade em breve, enquanto Manícia continuava perdida nas memórias, especialmente lembrando de como as pessoas diziam que ele tinha se tornado aventureiro apenas para encontrar uma cura para ela, e que ela o impedia de atingir todo o seu potencial. Quando Rude notou a tristeza dela, perguntou se estava tudo bem, mas ela se virou para Luna com uma pergunta direta. E se alguém sacrificasse o futuro por ela? Luna entendeu que estava se referindo a Rude e respondeu que a felicidade dele não era definida pelo sucesso convencional e que a honestidade era a única solução. Também lembrou que ele a salvou mesmo sabendo que era uma Omnicol, provando que ele enxergava as coisas de forma diferente. Manícia continuou dividida, rasgada entre o amor por ele e o medo de ser um fardo. Luna a encorajou a enfrentá-lo diretamente. Quando Rude chegou, ela finalmente perguntou por que ele a salvara depois que os pais os abandonaram. Ele respondeu calmamente que a verdade era o oposto. Ela o salvara primeiro. Ele relembrou como tinha sido uma criança grande que assustava os outros, enquanto ela era a única que se aproximava dele e brincava com ele. Admitiu que ficar ao lado dela foi a melhor decisão que já tomou, e que se sentia mais feliz quando estava perto dela. Manícia desabou em lágrimas, pedindo desculpas por ter acreditado que ele era infeliz por causa dela, e o abraçou com força. Os dois agradeceram a Luna por ajudar a fortalecer o laço entre eles. Depois disso, Manícia foi para a cozinha esconder as lágrimas. Antes que pudessem segui-la, bateram à porta. Em outro lugar, Nin chegou para visitá-los depois de receber licença. Rude ficou surpreso, mas Nin revelou a verdade. Depois que ele foi embora, o time havia entrado em colapso por conflitos internos. Voltando ao que aconteceu, Amon tinha tentado liderar o time dentro da dungeon, mas não conseguia entender por que a armadura estava quebrando tão rápido. Ele não tinha ideia de que as habilidades de Rude estavam absorvendo o dano por eles. Ele mal conseguiu derrotar o monstro, enquanto as duas garotas insistiam que o nível da dungeon ultrapassava as capacidades delas e que deveriam recuar. Porém, Amon se recusou, movido pela arrogância. Ele tentou usar a habilidade de novo, mas desta vez falhou sem o suporte de Rude. Levou um golpe direto que despedaçou a armadura e o deixou gravemente ferido. Quando o time percebeu que Amon os levaria ao desastre, Lilia foi forçada a carregá-lo para fora da dungeon, enquanto o restante recuava junto com ela. Dias depois, Amon ainda estava gravemente ferido, mas se recusava a admitir o erro. Em vez disso, começou a culpar Lilia, afirmando que a reputação dele tinha sido arruinada por causa dela. Mas Nin não ficou quieta. Ela o confrontou diretamente, declarando que tudo tinha sido culpa dele e que ele tinha negligenciado o treinamento enquanto se esbaldava no luxo. Então revelou a verdade chocante. A força dele nunca foi sua. Dependia inteiramente da habilidade de Rude, que estava absorvendo o dano pelo time. Em outras palavras, todas as conquistas dele eram construídas em cima da exploração de Rude, a mesma pessoa que ele tinha expulsado. Cego pela arrogância, Amon ainda se recusou a admitir, o que fez todas as garotas abandonarem o time de uma vez. Voltando ao presente, Rude ouviu a história e percebeu que tinha sido a espinha dorsal de todo o time. Nin pediu desculpas sinceramente, pois nunca soube que ele estava absorvendo todo o dano sozinho. Porém, Rude não demonstrou interesse no passado e, em vez disso, focou no trabalho nos campos da vila. Quando soube que Nin pretendia ficar, ela perguntou diretamente se ele teria objeção. Ele explicou que a vila era pequena e não tinha acomodações adequadas, mas Manícia interveio e sugeriu que Nin ficasse com eles na casa deles. Rude hesitou, apontando que Nin vinha de uma família nobre e estava ligada à igreja, o que poderia causar problemas. Mesmo assim, ele acabou concordando e ofereceu o próprio quarto. Nin gostou do lugar, mas quando ele disse que dormiria em outro lugar, ela declarou ousadamente que não se importava de dividir o quarto com ele. Rude recusou, mas ela abertamente admitiu que gostava dele. Nesse momento, tudo foi subitamente interrompido quando Phyllis chegou alertando sobre um monstro estranho atacando os campos. Todos correram para a cena. Nin usou seu poder para purificar a energia sombria, revelando a forma verdadeira do monstro. Um dos cavaleiros tentou atacá-lo, mas os golpes não surtiram efeito nenhum. Quando o lobo gigante avançou, Rude interveio, usou a habilidade de provocação para atrair a atenção e começou a absorver os ataques com o escudo. Enquanto as garotas curavam Rude, ele tranquilizou todos dizendo que carregaria todo o dano que viesse sozinho. O monstro tentou escapar em direção à vila, mas Luna criou instantaneamente uma barreira mágica que o deteve.
Num momento decisivo, Rude liberou todo o dano acumulado dentro do escudo num ataque devastador, eliminando a ameaça sem nenhuma baixa. Por outro lado, no dia seguinte, Rude estava lendo o jornal quando notou que o monstro do dia anterior carregava 2 núcleos mágicos. Algo extremamente incomum. Manisia sentou ao lado dele, ouvindo enquanto ele lia. As notícias tinham se espalhado sobre os Ahur de novas dungeons, o que o deixou inquieto, temendo que aparecessem perto da vila. Ele também soube que Amon tinha voltado às dungeons, enquanto Manisia relembrou como Nin o desprezava pelo que tinha feito com Rude. Rude explicou que entendia os sentimentos de Nin, mas que não estava pronto para um romance. Mesmo assim, Manisia o encorajou gentilmente. Depois disso, o time se reuniu com Philly para caçar um monstro conhecido como Macaco Camaleão, cuja aparição perto de Avancia parecia suspeita. Ela pediu que reportassem imediatamente se descobrissem alguma entrada de dungeon. Nin também elogiou o novo equipamento de Rude, uma espada e escudo polidos aprimorados com pedras de mana que absorvem energia mágica. Durante esse tempo, um aventureiro zombou da patente F dele, mas Rude ignorou com calma, enquanto Nin o defendeu, afirmando que o verdadeiro nível dele ia muito além daquela patente. Mesmo assim, Rude preferia manter a patente F para evitar complicações desnecessárias. De repente, o monstro apareceu camuflado e lançou um ataque surpresa, mas o time respondeu rapidamente. Sem hesitar, Rude ativou a postura de defensor e usou a provocação, atraindo toda a atenção do monstro enquanto aguentava os golpes com facilidade. Porém, durante a luta, Rude notou algo estranho. O monstro não desviava o foco mesmo quando atacado pelos outros, como se estivesse desempenhando o papel de um defensor. Momentos depois, a suspeita foi confirmada quando vários outros monstros emergiram das sombras, cercando o time completamente. Naquele momento, Rude assumiu o controle do campo de batalha, provocando todos os monstros ao mesmo tempo e dando aos aliados uma abertura segura para atacar. Depois de 2 serem abatidos, ele infundiu a espada com magia de fogo, e com a coordenação de Philly, desferiram um golpe final decisivo. O time então reuniu energia, permitindo que Rude desse um golpe épico final que encerrou a batalha inteiramente. O aventureiro que havia zombado dele antes foi forçado a pedir desculpas, percebendo que tinha subestimado a verdadeira força. Depois disso, os monstros começaram a desaparecer e uma nova entrada de dungeon surgiu no local. Nin confirmou a localização e a vila logo entrou em celebração. Dungeons significavam loot e progresso. Porém, Nin alertou sobre o perigo. Uma dungeon era uma faca de 2 gumes. Se não fosse limpa, monstros emergiriam e ameaçariam a vila. E o fluxo de aventureiros poderia trazer o caos. Rude explicou que o sistema dependia de clãs liderados por líderes organizados. E nos dias seguintes, ele pessoalmente assumiu a responsabilidade de manter a ordem na vila, até que a presença dele sozinho fosse suficiente para comandar o respeito de todos. Em outro lugar, um conflito estourou entre aventureiros de patente A sobre quem tinha o direito de entrar na dungeon. Rude interveio decisivamente e restaurou a ordem com facilidade, enquanto Nin o apoiou firmemente, fazendo todos recuarem imediatamente. Depois disso, Rude foi convocado para encontrar um homem chamado Build, que lhe ofereceu 2 escolhas: estabelecer o próprio clã e liderá-lo usando a reputação crescente, ou destruir a dungeon para proteger a vila apesar da perda econômica que causaria. Rude se viu dividido entre as ambições futuras e a segurança da vila. Durante esse tempo, Luna correu até ele com uma notícia urgente. A condição de Manisia tinha piorado. Ele voltou imediatamente e a encontrou extremamente fraca, o que despedaçou o coração dele e o fez perceber que o tempo estava se esgotando. Naquele momento, ele tomou sua decisão. Escolheria proteger a irmã primeiro e ajudar a destruir a dungeon. Mas Luna propôs uma solução inteligente. Ele poderia estabelecer o clã sem ficar permanentemente, enquanto ela e o resto do time o gerenciavam e protegiam a vila. Nin apoiou a ideia também, mesmo que isso significasse abrir mão do próprio status. Naquele momento, Rude percebeu que sua verdadeira força não estava apenas nas habilidades dele, mas no time que estava ao lado dele. E no dia seguinte, enquanto avançava com eles, a determinação voltou completamente. E ele decidiu abrir a dungeon e construir o clã ao mesmo tempo para alcançar o objetivo e salvar Manisia de uma vez por todas. O choque de verdade chegou quando Rude viu membros do antigo time na área, claramente ali para explorar a dungeon. Depois de uma longa caminhada, ele encontrou um grupo que incluía as gêmeas Lilia e Lily, junto com Sugar, uma cavaleira da igreja. No momento em que entraram na tenda, a tensão subiu. Encontraram Amon esperando, olhando para Rude com raiva, querendo falar. Mas Rude ficou tranquilo, diferente de antes, e disse a ele diretamente que tinha seguido em frente. Amon explicou o que aconteceu. Eles entraram na dungeon e descobriram um guardião com autoconsciência, algo completamente antinatural. Então pediu que Rude assumisse a exploração no lugar dele. Ele estava esgotado e gravemente ferido, incapaz de continuar. Também mencionou o item que Rude estava buscando e pediu desculpas sinceramente pelas ações passadas. Rude aceitou, mas apenas se o time inteiro entrasse junto. Em breve chegaram à dungeon, usaram um círculo de invocação e se teleportaram para o primeiro andar. O lugar era estranho, com um sol brilhando dentro da dungeon.
Rude e Nin explicaram a mecânica das dungeons para Luna, enquanto Lily demonstrou a habilidade de deslocamento dentro delas. Outra garota ensinou a Luna um feitiço de fuga de emergência e, surpreendentemente, ela o dominou instantaneamente, impressionando Nin. O momento acabou quando 3 monstros macaco-camaleão apareceram. Rude chamou a atenção deles, permitindo que o time os derrotasse com facilidade. Enquanto isso, uma figura misteriosa os observava das sombras. Mais tarde, encontraram monstros tipo T-Rex, mas optaram por recuar para poupar energia para o guardião. Começaram a pular andares enquanto eram seguidos em silêncio. Depois de horas, antes de chegar ao 10º andar, Rude agradeceu ao time. Eles garantiram que estavam lutando por ele. Cruzaram o portão e entraram numa arena gramada. Então, o observador se revelou Marius, o guardião. Ele declarou a dungeon como seu domínio e avançou em direção a Rude. Rude sentiu o perigo imediatamente. Marius sacou uma katana, liberando uma aura sombria, e bloqueou todos os ataques com facilidade. Ele até os avisou para fugir antes de mostrar o verdadeiro poder. De repente, se transformou num esqueleto colossal. Rude controlou a luta, alternando o agro entre si mesmo e Sugar enquanto os outros atacavam. A pressão era extrema, mas ele aguentou. Lembrando da irmã, o plano estava claro: absorver dano e então liberar tudo num golpe final. Lily atacou. Nin mandou todos aguentarem e Luna focou em cura ininterrupta. Quando mais de 30 mil de dano acumularam, Rude lançou o ataque. Mas o monstro sobreviveu. Marius se potencializou e começou a derrotar o time um por um. Rude ordenou a retirada, se recusando a sacrificá-los. Mas eles se recusaram a ir embora. Isso lhe deu um enorme impulso. Num momento estranho, as gêmeas se fundiram em uma única entidade, Lily Ali, ativando uma habilidade especial. Com força total, o time atacou de novo. No momento em que Rude estava prestes a receber um golpe fatal, ele percebeu que era a única chance. Liberou todo o dano acumulado num golpe lendário e apagou o guardião completamente. A surpresa não havia terminado. Marius voltou à forma normal, sorrindo e admitindo que a batalha tinha sido genuinamente prazerosa. Explicou que não estava com o poder total e que havia sido restringido, então aceitou a derrota. Rude esclareceu que não tinha vindo para eliminar ninguém. Só estava interessado no tesouro lendário, capaz de realizar desejos. Marius então lhe entregou um escudo mágico poderoso capaz de milagres, mas alertou que a runa se quebraria após o uso. Rude o agradeceu sinceramente, apertou a mão com respeito e pediu que continuasse guardando a dungeon. Marius concordou, ansioso para enfrentar aventureiros fortes de novo. Em casa, Rude mostrou a runa para Manícia. Ela se recusou a usá-la, dizendo para ele guardar para si mesmo. Mas Rude respondeu calmamente que, mesmo usando, nada importaria mais do que vê-la saudável. Ela concordou. E, instantaneamente, a saúde dela foi restaurada. Rude correu até ela, abraçando-a em lágrimas de alegria. O tempo passou e a vila começou a prosperar. Rude foi abordado por pessoas que antes se opuseram a ele, agora convidando-o para se juntar a um clã. Mas ele revelou que tinha o próprio plano. Conversou com Nin, que confirmou que precisavam de mais aliados. Lembrando o conselho de Lily, Rude considerou formar alianças entre clãs. Enquanto isso, Nin começou a pensar em como recrutar outros. Porém, as garotas ficaram inquietas. Se o clã crescesse, passariam menos tempo com Rude. Quando Nin sugeriu usar a imagem dele para atrair membros, ele se recusou firmemente. Então, inesperadamente, Marius apareceu de novo, pedindo que Rude gerenciasse a dungeon, pois ele não conseguia mais lidar com os aventureiros. Também pediu para se juntar ao clã de Rude para manter a ordem. Rude concordou, e Marius os guiou até a área de controle da dungeon, explicando o sistema. Podiam invocar monstros, cada um custando pontos. Alguns exigiam quantidades massivas, como Farmer, custando quase 1 milhão de pontos, enquanto Grimoire permitia invocações aleatórias. Rude testou ele mesmo, invocando uma slimezinha, que imediatamente o encantou. Agora capaz de controlar o sistema, ele percebeu que a invocação aleatória podia atrair aventureiros poderosos, até contra monstros de rank S. Quando a slime bateu nele, Marius explicou que ganharam 1000 pontos, pois era rara. A slime pediu desculpas, e Rude teve uma ideia de repente. Decidiu redesenhar a dungeon completamente. Logo depois, o time viu a slime e ficou maravilhado com o quanto ela era fofa. Rude a declarou como o mascote do clã, e Luna sugeriu dar um nome a ela. Ele escolheu Lime, e a slime aceitou feliz, aumentando o moral do time. Em outro lugar, os cavaleiros de rank Paul e Gary contataram seus líderes de clã sobre formar uma aliança com Rude. Os líderes demonstraram interesse e pediram um convite formal. Dias depois, o time de Rude chegou em Cali. Ele os convidou para uma reunião de clãs com os clãs Dragão Negro e Tigre Negro. No início, os clãs de Paul e Gary o rejeitaram. O foco deles era em Nin, a santa do reino, e queriam que ela se juntasse a eles. Mas Nin se recusou firmemente a deixar o clã de Rude. Rude respeitou a decisão dela e rejeitou a oferta deles também, decidindo enfrentar os líderes diretamente no evento. Então veio outro desenvolvimento. Marius revelou que seu lago mágico detectou uma nova dungeon em Cali, uma com consciência própria, semelhante à deles.
Rude percebeu imediatamente algo importante. A recuperação da irmã não estava completa. Ele definiu um novo objetivo: obter outra runa para curá-la totalmente. Nin alertou que mesmo os clãs mais fortes não tinham chegado aos andares inferiores, mas Rude elevou o moral do time, confiante na força deles. No dia do evento, Rude quase ficou pasmo quando viu Nin, radiante com uma presença real. As outras garotas também chegaram, e a proximidade das gêmeas adicionou uma leve tensão à atmosfera. As pessoas começaram a murmurar que Nin se juntaria a outro clã, o que irritou Rude, mas ela o acalmou, lembrando-o de não deixar ninguém o subestimar. Durante o banquete, o evento começou oficialmente com assistentes subindo ao palco, enquanto Rude esperava pelos verdadeiros líderes. Quando Nin foi convidada a subir, Rude a deteve imediatamente, declarando que ela não era um prêmio. Ele avançou e se apresentou como o líder de Avanciana, o que gerou zombaria de um homem que expôs o passado dele e até admitiu que já havia planejado um ataque contra ele. A tensão cresceu enquanto outros discutiam sobre Nin, mas Rude os calou, declarando claramente que veio por uma aliança real, não por exploração. Então fez a declaração. Ele conquistaria a dungeon de Kali e alcançaria o 51º andar. Naquele momento, Ghost, líder do clã Presa do Dragão, apareceu e o desafiou. Alcance esse andar e consideraria uma aliança. Lutiel também demonstrou interesse, intrigado pela confiança dele, enquanto Ghost permaneceu cético. Depois do discurso, Marius elogiou o potencial de Rude, e as garotas o parabenizaram, especialmente Nin. Mesmo assim, Rude sabia que o desafio à frente estava longe de ser fácil. Mais tarde, Lily o chamou de lado para ajudar a consertar o vestido dela. Depois, ela admitiu que queria se tornar independente, mesmo com o forte laço com Lilia. Rude a tranquilizou dizendo que ela poderia contar com ele sempre. Num momento desajeitado, ela escorregou e caiu sobre ele, bem quando Manícia entrou e entendeu tudo errado. No terraço, Manícia revelou a verdade. Os pais deles não eram gentis, eram abusivos, e os irmãos haviam fugido dessa vida. Rude admitiu que tende a ser excessivamente protetor com ela. No dia seguinte, o time se reuniu na entrada da dungeon. Lily explicou que tinha chegado anteriormente ao 49º andar, enquanto Lilia observou que outros clãs não tinham defensores de elite como Rude. Lá dentro, foram diretamente para o 49º andar. Rude sentiu instantaneamente monstros ao redor, enquanto Marius explicava que isso era porque Rude tinha se tornado o gerente da dungeon. Monstros atacaram de todos os lados, mas Rude segurou a linha enquanto o time lançava ataques coordenados. Com a pressão aumentando, ele usou uma pedra mágica brilhante para criar um caminho de fuga, permitindo que escapassem. Depois, o time percebeu que agora podiam controlar o dano mais efetivamente, em vez de depender inteiramente de Rude. Marius elogiou o talento raro dele e sugeriu aprender autocura para completar o build. Rude ficou surpreso até Marius revelar a verdade. Esse conhecimento não era comum entre humanos, porque ele mesmo não era um. Naquele momento, a verdade chocante foi revelada. Marius admitiu claramente: ele era um demônio. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto a verdade era grande demais para processar. Marius começou a explicar que antes de humanos e semi-humanos, havia seres que escolheram servir aos demônios em vez do governante humano. Revelou que as dungeons nunca foram uma bênção. Foram criadas como armas para destruir a humanidade. Nin ficou furiosa, pois acreditava que as dungeons ajudavam as pessoas, enquanto o restante ficou atônito. Porém, Marius acrescentou que desprezava sua própria espécie e os alertou sobre outro guardião que poderia ser muito mais perigoso. Rude, contudo, reagiu com calma. Declarou que nada tinha mudado. Marius ainda era o aliado deles, e continuavam sendo um time forte. Essa resposta aliviou Marius, percebendo que ninguém o temia. Logo depois, se prepararam para o 50º andar. Depois de derrotar vários monstros, finalmente chegaram lá e enfrentaram um dragão esquelético colossal. Rude imediatamente atraiu a atenção dele. Seguindo o plano perfeitamente, bloqueou um golpe pesado, mas um ataque aéreo repentino atingiu o time diretamente. Rude baixou brevemente a defesa e levou uma pancada forte, alarmando Luna, mas foi intencional. Aumentou o poder dele. O dragão continuou atacando, infligindo efeitos de estado em 2 membros, enquanto as garotas apoiavam Rude. Ele tentou finalizar com magia de fogo, mas o dragão resistiu. Então, o dragão liberou uma substância pegajosa, desacelerando Rude. Mas Nin usou rapidamente uma cura em grupo de alto nível, removendo o efeito. Depois de uma batalha longa e exaustiva, Rude perdeu a paciência e avançou. Marius e Lilia se juntaram a ele, lançando um ataque coordenado. Finalmente, o time combinou forças, e Rude usou a habilidade de contra-ataque para desferir um golpe decisivo único, derrotando o dragão completamente. Comemoraram a vitória no 50º andar e decidiram descansar. Mais tarde, Rude sugeriu vender o loot gradualmente para evitar chamar atenção. As gêmeas foram descansar, enquanto Rude e Luna foram comer. Em outro lugar, Luna experimentou álcool pela primeira vez, mas odiou, chamando de extremamente amargo. Durante esse tempo, Nin mudou o assunto, expressando desconforto com a proximidade de Lilia e Lily com Rude.
Luna, levemente afetada, admitiu que o laço deles era forte. Nin relaxou depois de entender que era apenas amizade, insinuando levemente possibilidades futuras. Rude ignorou tudo, declarando claramente que o foco continuava em ficar mais forte e conquistar a dungeon para salvar a irmã. Então Luna perguntou timidamente se havia alguém na vida dele e insinuou sutilmente os próprios sentimentos. Mais tarde, Rude voltou pro quarto só para encontrar Lilia dormindo na cama dele. Ele a acordou, e ela pediu desculpas, dizendo que pretendia conversar, mas acabou dormindo. Admitiu a preocupação dela. Lilia estava mudando rapidamente, ficando mais forte e mais aberta, enquanto ela se sentia para trás. Perguntou se ele temia a mudança. Rude respondeu calmamente que o medo era natural, mas às vezes a mudança devia ser aceita, especialmente quando levava a algo melhor. Apontou que o crescimento de Avancia o deixava feliz apesar de tudo. Lilia confessou que se sentia mais fraca que a irmã e que a distância entre elas estava crescendo. Rude a tranquilizou. Não importa o quanto se afastassem, o laço entre elas nunca se quebraria. As palavras dele restauraram a confiança dela. No dia seguinte, o time voltou para a dungeon. Prepararam cuidadosamente a estratégia para o 51º andar e avançaram, prontos para a próxima batalha. No momento em que chegaram, o mapa parecia aterrorizante. Uma névoa densa cobria tudo. Luna tentou usar magia de vento para dissipá-la, mas falhou. Marius explicou que a névoa era feita de mana em si, assim como os monstros, tornando impossível removê-la. Rude focou completamente, sentindo os inimigos através da mana, e rapidamente localizou as posições deles. De repente, monstros de lama atacaram do nada. Rude reagiu instantaneamente, guiando o time, enquanto atraía toda a atenção para si. Então, criaturas baseadas em som, chamadas Eden, apareceram e o cercaram. Ele bloqueou um golpe repentino e Marius rapidamente interveio para apoiá-lo. Enquanto a luta continuava, o time se adaptou, aprendendo a rastrear inimigos através da mana. Avançaram, limpando o caminho até chegarem a um portão de invocação. Pausaram brevemente, comeram para se recuperar, e Rude notou o enorme valor dos recursos que tinham coletado. Depois de horas, cruzaram o portão e entraram na sala do chefe. Um círculo brilhante apareceu, e dele emergiu um chefe esquelético aterrorizante, cercado por esferas de energia coloridas. Rude avançou imediatamente. O chefe ativou um escudo amarelo e atacou. Sentindo a pressão, Rude ordenou que o time atacasse por trás. Enquanto absorvia os golpes, perceberam que o chefe não podia usar múltiplos escudos ao mesmo tempo. Rude avançou, mas o chefe liberou um flash estranho. De repente, Lilia perdeu o controle. Ela entrou em colapso mental, atacando Mario sob um efeito de estado. Ela revivia memórias dolorosas dos abusos do pai, tentando desesperadamente proteger a irmã. Rude entendeu instantaneamente e chamou Nin para intervir. Enquanto levava outro golpe, contra-atacou para manter o controle. Pediu a Marius para trocar de posição e juntos a contiveram. Depois de palavras tranquilizadoras, Lilia lentamente recobrou a consciência. Uma vez reagrupados, Rude declarou o próximo alvo, a esfera amarela. Ele avançou, descobrindo que o chefe não conseguia manter a defesa mágica durante o combate corpo a corpo. O plano funcionou. O time lançou um feitiço de fogo preciso, perfurando na hora certa. Com Nin restaurando todos, atacaram juntos de todos os lados, sem deixar nenhuma chance de defesa. Rude aproveitou a abertura e foi pro golpe final. Mas o chefe subitamente se dividiu em múltiplas cópias. Mesmo assim, o time permaneceu focado, identificando rapidamente o verdadeiro e continuando o assalto. No final, Rude liberou todo o poder acumulado, quebrando o escudo do chefe, e o time seguiu com um golpe final que o destruiu completamente, estilhaçando o núcleo. Depois da batalha, Nin sugeriu descansar devido ao esgotamento. Lilia procurou uma saída, mas não encontrou nada. Uma percepção chocante os atingiu. Esse podia ser o andar final. Marius ficou confuso, achando que o chefe era a defesa mais forte do guardião e que talvez ele os temesse. Sem sair da vista, Rude sugeriu recuar, mas de repente, sem nenhum aviso, uma garota misteriosa apareceu, lançando-se sobre Rude e mordendo o pescoço dele. Uma garota surgiu com uma presença mais próxima de um demônio do que qualquer coisa humana. No instante seguinte, 4 esqueletos foram invocados, cercando o time de todos os lados. Rude ficou tenso, sentindo que essa luta poderia ser o fim deles. Mas de repente, a garota se moveu em velocidade cegante e destruiu os esqueletos sozinha. Marius congelou, percebendo a verdade. Eles estavam diante de um rei demônio. Rude também entendeu. Ela era a verdadeira guardiã daquele andar. E a aura dela sozinha já era suficiente para aterrorizar qualquer um. Um silêncio pesado se seguiu. Mas ela notou algo estranho. Nenhum deles estava sendo afetado pelo medo. Ela se apresentou como Aemon, questionando arrogantemente a compostura deles, mas Rude respondeu com calma, chegando até a chamá-la de linda e gentil, chocando todo mundo, especialmente Marius, que o lembrou que ela vivia há séculos. Apesar da irritação dela, Rude rapidamente dissipou a tensão. Então, Aemon revelou outra verdade. Marius também era um rei demônio. Mesmo assim, ela o zombou de todos, afirmando que estavam muito longe do nível dela. Naquele momento, ela liberou uma aura sombria aterrorizante, forçando Rude a agir instantaneamente.
Marius e Lilia atacaram, mas a diferença de poder era esmagadora. A batalha explodiu com trocas rápidas de ataques e magia, até que Rude usou uma pedra brilhante para distraí-la, dando a Marius uma chance de acertar o peito dela. O impacto desencadeou uma explosão de mana, e Aemon se transformou num lobo colossal. Rude avançou de novo, atraindo a atenção dela, mas o corpo dela era antinatural, praticamente impossível de afetar com os ataques deles. Enquanto ela focava nele, Marius acertou outro golpe, a enraivecendo. O uivo dela sacudiu a dungeon inteira. A luta se arrastou enquanto o time tentava desgastá-la. Por fim, ela criou uma barreira de vento bloqueando qualquer aproximação. Rude notou a origem, uma gema na cabeça dela, marcando como o ponto fraco. O time lançou uma distração enquanto Nin se concentrava em quebrar a barreira. Depois de um esforço intenso, ela conseguiu, e o time atacou com toda a força. Rude tinha absorvido mais de 30.000 de dano e preparou um contra-ataque, mas Aemon subitamente alçou o voo, desencadeando uma tempestade que o puxou para dentro. Ele quase perdeu o controle, o escudo à beira do colapso, sobrevivendo por um fio. Ele viu Marius e Lily caídos, ordenou que as garotas os protegessem e encarou Aemon sozinho. Bloqueou o golpe dela, mas absorveu um dano pesado sem a defesa completa. Enquanto ela preparava outro ataque de vento, ela parou subitamente. A energia dela estava esgotada. Lily viu a abertura e sugeriu usar a fusão. Rude foi distrair Aemon enquanto Lily se preparava, mas Lilia estava inconsciente. Lily teria que lutar sozinha dentro da fusão. Rude a tranquilizou. Disse que cobriria ela. Naquele momento ele se sentiu impotente, com medo de falhar. Então se lembrou da técnica de Marius, usar mana como escudo. Quando Aemon atacou de novo, Rude bloqueou com uma barreira de mana que criou ele mesmo. Ele foi além, despejando ainda mais mana no próprio corpo, e de repente se moveu com uma velocidade e liberdade antinatural. Aemon foi atingida e distraída, dando a Lily a chance. Ela desencadeou um ataque concentrado, combinando múltiplos elementos na lâmina, forçando Aemon a voltar à forma humana. A fusão terminou e as duas irmãs desmaiaram, mas Rude as pegou antes de tocarem o chão. Depois de colocá-las em segurança, ele avançou em direção a Aemon. A batalha tinha acabado. Pela primeira vez, Aemon percebeu que os havia subestimado e jamais esperava ser derrotada. Rude explicou calmamente que nunca buscou a batalha, apenas a runa capaz de milagres. Vendo a compostura dele, Aemon a entregou sem resistência. Ela esperava o pior, que ele a aprisionaria ou subjugaria, mas Rude imediatamente a garantiu que não faria isso. Mais do que isso, ele a convidou para se juntar ao clã, para ficarem juntos contra qualquer rei demônio que pudesse ameaçar o mundo. Sem lealdade forte aos seus, Aemon aceitou sem hesitar. A tensão se dissipou num momento leve. Exausta, ela mal conseguia ficar de pé e pediu que Rude a carregasse. E ele carregou, é claro. Mano, a cara de Rude nesse momento não tem preço. Dias depois, uma nova celebração foi realizada. Rude e Nin anunciaram a conquista completa da dungeon, e com uma empolgação crescente, Rude garantiu alianças com todos os clãs de Kali. No caminho para casa, enquanto todos dormiam, Lily agradeceu a Rude em silêncio. Ela admitiu que a vitória foi por causa dele. Então, timidamente beijou a bochecha dele e fingiu dormir, deixando-o desconcertado. Sem que ninguém soubesse, Lilia estava acordada, observando em silêncio. Em casa, Manícia usou a runa, e a doença dela foi completamente curada. Tomada de gratidão, ela prometeu cozinhar diariamente para Aemon, surpreendendo até a rainha demônio com a culinária dela. Logo, Manícia começou a gerenciar os pedidos dos aventureiros, e Rude percebeu que liderar um clã trazia desafios, mesmo depois do sucesso. Mas a calmaria não durou. Nin entrou apressada, alarmada, reportando problemas. Rude a seguiu e encontrou uma garota Moncolo ferida, rapidamente tratada por Luna. Quando recobrou a consciência, ela implorou por ajuda. O grupo dela tinha sido atacado. Rude agiu imediatamente, deixando Luna para protegê-la e partindo com Nin para rastrear a origem. Eles chegaram a um campo de batalha perto da dungeon, onde pequenas criaturas lutavam incessantemente. Uma delas, Samimina, explicou que estavam combatendo seres de Broncos. Rude percebeu que Luna poderia ter escapado do mesmo lugar, já que criar tais seres era proibido. Ele começou a se questionar. Seriam elas realmente vivas ou apenas ferramentas? Então Aemon apareceu e revelou a verdade. Eram marionetes, criadas apenas para matar, controladas através dos cristais no peito. O único jeito de pará-las, destruir os núcleos. Depois da luta, o grupo de Samimina foi curado, mas continuaram tensos e desconfiantes, sem ter para onde ir. Rude decidiu acolhê-los, levando-os para a base do clã. Com Nin, começou a pensar sobre o status legal deles, já que eram considerados seres proibidos. A garota resgatada se ofereceu para compartilhar tudo o que sabia sobre Broncos. Enquanto iam ao encontro do líder, as ruas pareciam tensas. Moncolo não eram bem-vindos. Ela pediu que Rude soltasse a mão dela para não chamar atenção, mas ele a tranquilizou, dizendo que a aceitação levaria tempo. Diante do líder, explicaram tudo sobre Broncos. Rude pediu permissão para ficarem, insistindo que elas tinham consciência e poderiam se tornar aliadas. O líder concordou por enquanto,
mas questionou sobre a tecnologia avançada deles. Então a verdade veio à tona. Flare revelou que foi movida pela ganância depois que um rei demônio apareceu em Broncos 20 anos atrás, e que estavam produzindo seres como ela em massa. A revelação chocou a todos. Imediatamente, o líder decidiu informar o estado e tomar providências. Também garantiu que Avance as protegeria, finalmente trazendo alívio para Flare e seu grupo. Depois de um tempo, Rudy e Flare voltaram para casa. Ele explicou que permitir que as Moncolo ficassem não garantia segurança. Elas ainda poderiam ser monitoradas. Quando perguntou sobre a líder delas, Flare a descreveu como forte e gentil. Apesar do ódio passado em relação aos humanos, as Moncolo começaram a se sentir à vontade, porque Rudy lhes deu a chance de acreditar que poderiam ser aceitas. Rudy as reuniu e anunciou que encontraria um trabalho adequado. Ficaram radiantes de alegria quando Flare revelou que já tinham construído vilas inteiras antes, provando as habilidades delas. Mas memórias dolorosas voltaram, e elas temiam ser forçadas a trabalhar pesado de novo. Rudy as tranquilizou. Trabalhariam horas limitadas num ambiente seguro. Elas ficaram em choque. Isso era algo que nunca tinham experimentado. Flare o agradeceu sinceramente, dizendo que ninguém nunca as tinha tratado desse jeito. Mais tarde, Rudy conversou com Manícia, que revisava os pedidos. Juntos decidiram que as Moncolo construiriam fontes termais públicas, e Rudy enviou o plano para aprovação. Naquele momento, Nin notou algo. Luna havia se aproximado das Moncolo, como se as entendesse profundamente. Horas depois, Rudy encontrou Luna e ajudou a carregar suprimentos. Ele perguntou sobre a preocupação dela, e ela admitiu que estava preocupada com o que aconteceria com elas depois que o trabalho terminasse. Rudy a tranquilizou dizendo que sempre teriam um lugar. Ela expressou gratidão por ter sido aceita desde o início, esperando que um dia as pessoas parassem de julgá-las. As palavras dele a tocaram profundamente. Mais tarde, enquanto Rudy caminhava sozinho, Aimon apareceu do nada, assustando-o. Ela disse orgulhosamente que tinha começado a ensinar magia para as crianças, mas Rudy apontou tarefas mais urgentes como a construção. Mesmo assim, ela insistiu que estava ajudando à sua maneira. Rudy então perguntou sobre o rei demônio Grade, o responsável pelas Moncolo em Broncos. Aimon explicou que Grade provavelmente agiu por curiosidade, já que reis demônio buscavam conhecimento e poder. Eram quase imortais, capazes de reviver sem perder a memória. Ela acrescentou que o poder que Rudy absorveu era parte do que Grade precisava para alcançar a força absoluta. Ouvindo isso, Rudy ficou com raiva. A ideia de usar seres como experimentos era inaceitável. Perguntou se Grade estava dentro de uma dungeon, mas Aimon o alertou. O maior perigo dele não era Grade, era o próprio poder. Se descontrolado, poderia se tornar destrutivo. Se dominado, poderia alcançar o nível de um rei demônio. Rudy rejeitou esse caminho completamente. Depois que ela foi embora, algo estranho aconteceu. Os olhos dele escureceram. Uma aura sombria apareceu, e uma voz sussurrou para destruir tudo. Semanas depois, as Moncolo trabalhavam duro construindo as fontes termais. No início, as pessoas as desconfiavam, mas gradualmente elas foram conquistando respeito. Enquanto isso, Rudy treinava intensamente para controlar a própria mana, determinado a não cair diante de Grade. Mais tarde, dentro da sala de controle da dungeon, Rudy e o time invocaram novas criaturas, ganhando aliados. Ficou claro que ele era agora um verdadeiro mestre das dungeons. Dias depois, as fontes termais foram inauguradas. Para encorajar as pessoas, o time as experimentou primeiro e ficou impressionado com a qualidade. Em outro lugar, as garotas aproveitaram a experiência, rindo juntas. Quanto a Rudy, ele encarou uma situação bem diferente. Alguns homens tentaram espionar o banho feminino, mas ele os deteve imediatamente, recusando qualquer comportamento inadequado, especialmente quando envolvia a irmã dele. Até Mario se viu sendo puxado para longe do muro no meio do caos. Alguns dos homens começaram a fazer comentários grosseiros e inapropriados sobre as garotas, mas Rudy não hesitou. Ele os agarrou e desferiu um golpe decisivo que os calou na hora. Naquele momento, as garotas ficaram inquietas. Elas tinham ouvido tudo. Um deles foi longe demais, falando desrespeitosamente sobre Nin, o que enfureceu a todos. Mas Rudy interveio imediatamente, encerrando tudo com firmeza e declarando que esse tipo de comportamento nunca seria tolerado. Respeito não era negociável. Depois disso, ele saiu da área e confirmou com um morador que os banhos funcionavam com segurança. Em breve, aventureiros saíram satisfeitos, encorajando outros a experimentarem. Por outro lado, Samimina chegou e recebeu a todos calorosamente, garantindo que o lugar estava sempre aberto. Isso gradualmente ajudou a conquistar a confiança dos moradores. Quanto às garotas, quando saíram, Rudy pediu a opinião delas. Mas depois do que tinham ouvido, estava claro que ainda estavam perturbadas. Dias depois, enquanto Rudy agradecia a Samimina pelo trabalho, alguém entrou correndo com uma notícia urgente. Um grande grupo de monstros se aproximava da vila. Rudy reagiu instantaneamente, reunindo os aventureiros e fazendo um discurso poderoso. Garantiu que conseguiriam lidar com a ameaça, estimando o número em cerca de 150, e os lembrou da força deles, especialmente depois de conquistar a Dungeon de Kali. Até anunciou recompensas por cada monstro derrotado. Na verdade, Rudy sabia que o número era muito maior,
Mas as palavras dele elevaram o moral, algo que Lily percebeu rapidamente. Naquele momento, Marius e Aimon chegaram, sentindo que uma nova dungeon havia aparecido nas proximidades. Eles explicaram a teoria e se juntaram à batalha. Logo depois, Samimina e o grupo Moncolo chegaram prontos para lutar, o que agradou imensamente a Rude. As criaturas invocadas dele também se reuniram, e ele as ordenou a ajudar na defesa da vila. Todos tomaram suas posições. Enquanto a horda se aproximava, a tensão cresceu, mas a primeira onda de flechas disparou, derrubando vários monstros. Mesmo assim, a batalha não era fácil. Alguns goblins começaram a usar magia, e vários cavaleiros caíram no campo de batalha. Marius e Lilia avançaram para a luta, e Rude o seguiu sem hesitar. Ele se jogou no combate, usando a provocação para atrair um número enorme de inimigos e os cortando um a um. A presença dele acendeu o moral dos aventureiros. Avançaram juntos, formando um assalto coordenado que varreu a horda inteira. Comemoraram, mas só por um instante. Uma segunda onda apareceu de repente, e ao mesmo tempo, monstros da dungeon de Avância começaram a jorrar, jogando todos em pânico. Rude agiu instantaneamente, acalmando todos e direcionando o foco para os goblins. Logo ficou claro que ele havia ordenado que as criaturas invocadas trouxessem mais monstros, equilibrando o campo de batalha. Depois de mais um confronto intenso, garantiram a vitória de novo. Aimon chegou e elogiou a estratégia de Rude. Então Rude tomou sua decisão. O próximo passo era a nova dungeon. Ignorá-la não era mais uma opção. Aimon alertou que poderia estar ligada a um rei demônio. A raiva de Rude cresceu. Ele jurou acabar com aquilo. Ela lhe entregou algemas mágicas capazes de prender um demônio. Marius quis se juntar, mas Rude se recusou. O time iria sozinho. Alguém precisava defender a vila. Ele deixou o comando com Marius, com Aimon ficando também. Depois de dar as ordens finais, Rude partiu com o time. Horas depois entraram na dungeon. Samimina hesitou, alertando sobre Grade, mas continuaram. Lá dentro, nada. Rude não sentiu nenhum inimigo. Então, de repente, perceberam que tinham sido transportados para o fundo da dungeon. Uma presença de mana colossal se aproximou. Um portão se abriu e Grade apareceu. Rude tentou negociar, pedindo que parasse a dungeon em troca da própria vida. Mas Grade riu, revelando milhares de monstros sob seu controle e o plano de destruir a Vância. Então ele notou as Moncolo. Rude avançou, mostrando o cristal dele. Grade ficou interessado, reconhecendo a evolução de Luna, e até a convidou para voltar. A verdade foi revelada. Luna era uma deles. Ela hesitou, mas o time a aceitou instantaneamente. Isso enfureceu Grade. Ele se transformou e atacou. Rude bloqueou o primeiro golpe, mas o poder por trás dele era esmagador. O time tentou lutar, mas uma Moncolo foi derrubada. Rude e Nin formaram uma barreira defensiva, então Rude usou a provocação de novo. Naquele momento, Luna perturbou a magia de Grade, abrindo uma chance. Rude a aproveitou, colocando as algemas nele. De volta à vila, a batalha continuava. Mais aventureiros se juntaram e Aimon finalmente entrou em ação, desencadeando uma explosão monumental. Voltando à luta, eles notaram o cristal no peito de Grade. Então, subitamente, outro portão se abriu. O Grade real apareceu. O primeiro era apenas uma cópia. O verdadeiro se transformou instantaneamente e lançou um ataque devastador. Rude tentou se defender com mana, mas foi gravemente ferido. Nin interveio. As gêmeas se fundiram e atacaram, mas a batalha continuou equilibrada. Rude levou um golpe pesado e quase caiu. Lily tentou distrair Grade enquanto Rude buscava uma abertura. Usou a provocação de novo. Lilia atacou, mas surtiu pouco efeito. Grade desencadeou um ataque de tempestade, derrubando todos e quebrando a fusão. Rude ficou praticamente sozinho. Levou mais um golpe direto, criticamente ferido. Grade começou a carregar o ataque final. A escuridão tomou a mente de Rude, mas ele viu os aliados caídos e percebeu que o papel dele era protegê-los. Ele se forçou a levantar. Todos estavam fora. Luna, a última de pé, tentou lutar, mas foi derrotada num instante. Naquele momento, Rude entendeu. Reuniu toda a mana, empurrando o corpo além dos próprios limites. Uma aura vermelha aterrorizante irrompe dele. Tudo mudou. Com uma velocidade antinatural, ele avançou sobre Grade e o jogou contra a parede. Grade tentou responder, mas Rude não ouvia mais nada. Apenas uma voz exigindo destruição. Em estado berserk, atacou incessantemente golpe após golpe, não mais um defensor, mas uma força imparável. Enquanto continuava o assalto violento, ele de repente ouviu Nin chamando por ele. Apesar de ter perdido o controle, ele se virou na direção dela, quase pronto para atacar. Nin entendeu o perigo, mas avançou sem hesitar. Ela agarrou a mão dele e deu-lhe uma bofetada firme no rosto. Aquele único golpe foi suficiente. Rude recuperou parcialmente a consciência, percebendo que a mana havia assumido o controle completamente. Mas a luta não havia acabado. Ele caiu de joelhos de novo, sentindo o poder tentando consumi-lo. O alerta de Aimon ecoava na mente dele. Se perdesse o controle, se tornaria um monstro. Nin se aproximou com calma, falando com uma segurança firme e constante. Com o apoio dela, Rude finalmente recuperou o controle total sobre a mana.
Naquele momento, Grade se recuperou e declarou que os destruiria, junto com a vila inteira. Então mostrou a eles visões de Avancia, pessoas lutando desesperadamente contra